Definitivo, vamos dar início à programação do segundo dia, destacando que teremos agora pela manhã um painel com o tema Acordo de Não Persecução Penal. Destacar que será um presidente, um debatedor e 2 expositores estarão presentes neste painel. Vamos então dar sequência no nosso painel, convidando para presidir esta apresentação o professor doutor do curso de Direito da Uninasal, José Roberto Vanderlei. Recebe uma salva de palmas de todo o público presente. Como apresentadores, expositores, convidaram o senhor promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, membro auxiliar do CNMP, coordenador da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, Dr. René de O. Souza. Dr. René especificamente vai trazer à baila as questões práticas controvertidas no acordo de não persecução penal. O próximo expositor é o senhor Procurador da República, Dr. Carlos Fernando Mazocco. O Carlos Fernando vai trazer os parâmetros para fixação de valores em acordo de não persecução penal. E como debatedor, convidar o subdefensor público-geral do Estado de Pernambuco, região metropolitana, Dr. José Wilker Rodrigues Neves. Lembrar que o presidente vai controlar o tempo dos apresentadores, em seguida o debate e a participação do público, caso o tempo esteja disponível para isso. Então, a partir de agora, teremos para cada apresentação 50 minutos para cada um dos apresentadores e logo em seguida o tempo restante para debate e perguntas. O doutor José Roberto Vanderlei, a partir de agora, coordena este momento. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e, sem mais delongas, iniciamos os trabalhos. Eu convido o doutor René para começar a sua fala e, posteriormente, o segundo expositor e, ao final, o nosso debatedor. Bom dia a todos. É satisfação tremenda estar aqui. Eu saúdo o Ministério Público de Pernambuco e todos os demais colegas, promotores do nosso país todo, na pessoa do ilustre Procurador-Geral de Justiça, o Francisco Dirceu, com quem tive a honra recentemente de dividir a autoria de um livro sobre o tema do feminicídio, e o Dirceu me convenceu a enveredar sobre outros temas, né, Dirceu? Eu que estou atualmente ligado à atuação da legislação anti-compliance, anticorrupção, recentemente escrevi obras sobre essa temática, e o Dirceu, como o senhor sabe, aqui é um doutrinador que gosta de navegar por várias áreas do direito penal, me convenceu e assim nós dividimos a autoria deste outro tema, deste outro assunto ligado à atuação do Tribunal do Júri no feminicídio. O tema tem sido bastante bem recebido pela comunidade jurídica. Queria só cumprimentar também aqui os meus colegas de tribuna, o Dr. José Roberto Vanderlei, o Dr. Carlos Fernando Mazocco. Enfim, queria deixar a minha satisfação e minha alegria de estar aqui com os senhores para debatermos o assunto relacionado à atuação do Ministério Público no sistema de justiça consensual. Eu atualmente estou trabalhando na Unidade Nacional de Capacitação, um dos órgãos de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. E a Unidade Nacional de Capacitação tem desempenhado uma das atividades ligadas justamente à capacitação dos promotores nesta temática. Ano passado, nós realizamos, no primeiro semestre deste ano, nós fizemos um evento sobre acordos penais e nós tentamos justamente construir todo um circuito de eventos e de palestras relacionadas ao desenvolvimento da atuação prática do promotor de justiça nesse novo sistema de atuação, porque para além das discussões relacionadas à possibilidade do ordenamento jurídico contemplar os acordos penais, o que é uma página importante a ser enfrentada pelo sistema atual, nós temos que, de uma vez por todas, avançarmos para o capítulo seguinte, que é justamente como atuar nesse sistema de justiça consensual. Nós precisamos criar doutrina, precisamos criar capacitação, precisamos criar planos de sistematicidade, porque se o Ministério Público não se adequar e não realizar esse novo
tipo de atuação de maneira coerente e de maneira significativamente voltada à atuação preocupada com a tutela dos bens jurídicos, nós vamos fazer dos sistemas de acordos o que nós fizemos, infelizmente, com as transações penais. Não é segredo para ninguém que as transações penais caíram em descrédito no nosso país, porque a grande metodologia que o promotor de justiça utiliza para realizar um cálculo de transação penal, muitas vezes é olhar para o calçado do autor dos fatos presentes na audiência preliminar. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma falta de atuação criteriosa que levou e desembocou no descrédito que o sistema de justiça de pequenas causas possui hoje, não só junto aos operadores do sistema de justiça, mas principalmente aos operadores do direito. Então nós precisamos entender que essa nova fronteira precisa de todo o desenvolvimento de uma teoria própria para que os promotores de justiça não banalizem os acordos a serem realizados e, a partir disso, não gerem descrédito a esse novo sistema de justiça que nasce. Então, por isso que um evento como este é absolutamente importante exatamente neste momento, nesta quadra da história que nós estamos vivendo. O Ministério Público precisa sentar, compreender que essa é uma realidade que se avizinha, que é um sistema de justiça que já existe em quase todos os países do mundo, mas que nós temos que atuar de maneira profissional. Nós não podemos agir com amadorismo. Todas as vezes que eu sou convidado a falar sobre o sistema de acordos, eu acabei de fazer uma palestra sobre o assunto do sistema de acordos na Lei de Improbidade Administrativa, lá em Campo Grande. Me preocupa e sempre me perguntam se eu acredito que este é o melhor sistema de justiça. Se o sistema de justiça negocial, consensual, é melhor do que o sistema de justiça conflitivo. Essa é uma questão que me reporta a uma colocação feita pelo professor Amartya Sen, Prêmio Nobel da Economia de 1999, que menciona a existência do dilema da flauta. O dilema da flauta nos provoca a reflexão sobre qual é o sistema de justiça mais adequado, ou qual é o sistema, ou qual é a justiça melhor. O dilema parte da seguinte colocação: imagine que os senhores têm apenas uma flauta, e esta flauta deve ser entregue para uma das 3 seguintes crianças. A primeira criança é uma criança absolutamente pobre, sem qualquer tipo de posses ou possibilidades financeiras, de modo que essa flauta será o único brinquedo capaz de lhe proporcionar o desenvolvimento de todas as suas fantasias infantis. A segunda criança é uma criança que tem um talento inato, de maneira que, de posse da flauta, ela vai alegrar inúmeras pessoas tocando magistralmente aquele instrumento musical. E a terceira criança é a criança que fabricou, com a habilidade inata artesanal que ela possui, aquela flauta. Se os senhores entregarem para a primeira, os senhores estão realizando princípios de justiça redistributiva. A segunda, concepções utilitaristas, tendo em vista que o bem-estar geral e coletivo proporcionará a todos avanços e felicidade coletiva. E a terceira, pautada em critérios liberais econômicos. Não existe resposta certa ou errada para uma indagação como essa. Existe, sem dúvida nenhuma, em cada um de nós, diante daqueles valores concebidos na nossa própria consciência, que esse ou aquela decisão atende melhor a cada uma das impressões que nós possuímos sobre aquilo que possa ser considerado justo. Me parece que a resposta sobre qual é o sistema de justiça melhor, negocial ou conflitivo, passa por essas percepções. Agora, sem dúvida nenhuma, que se nós pensarmos de uma maneira um pouco mais geral, evidentemente que o sistema conflitivo de solução de litígios seria, sob um ponto de vista idealista, a maneira adequada de resolvermos os conflitos existentes. Todavia, nós temos hoje, diante da escassez de recursos materiais e humanos, a impossibilidade de fazer frente aos índices de criminalidade e os índices de processo que assolam o nosso país. E essa é uma constatação feita internacionalmente. Mesmo países que eram resistentes aos sistemas de acordos vieram pouco a pouco, primeiro, muitas vezes motivados por atuações informais dos membros do sistema de justiça, contemplando a maneira de solução de litígios por meio de acordos. Isso ganhou um fôlego internacional que refletiu-se, inclusive, na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que em 2017
por meio de uma equipe e de um procedimento de pesquisa, achou por bem, além de reformar a nossa resolução relacionada às investigações criminais de um modo geral, também contemplar um sistema de acordos, um sistema de justiça negocial penal um pouco mais amplo do que aquele concebido na Lei 9.099. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma nova fronteira que nós avançamos por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e que, sem dúvida nenhuma, presta-se ao esclarecimento e à solução de algum nicho específico de litígios. Eu acredito que os sistemas não são repulsivos um ao outro. O sistema chamado sistema multiportas, vigente em países como nos Estados Unidos, contempla a possibilidade de que determinados litígios ou determinados conflitos não devem e nem podem ser solucionados única e exclusivamente por meio de um sistema de justiça conflitivo. Mas outros determinados modos, características próprias de determinados conflitos, recomenda-se, inclusive, que a utilização do sistema de justiça negocial mostra-se com muito mais eficiência e eficácia para a solução daquele problema. Eu participei de um evento do COPEVID, que congrega os operadores do direito relacionados ao combate à violência doméstica, e o que me chamou a atenção no evento foi de que aqueles profissionais que lidam com uma parcela dos conflitos penais que consensualmente nos operadores do direito não deve se valer do sistema de justiça negocial, pois naquele nicho específico já há uma divergência extremamente séria sobre o assunto, de modo que há grandes vozes naquele colegiado que diz que não é mais ou não é adequado simplesmente o sistema legal normativo brasileiro ter impedido eventuais acordos entre pessoas que se envolvem em violência doméstica, porque isso muitas vezes é contrário justamente ao restabelecimento do núcleo familiar que a lei procurou tutelar. O sistema multiportas, assim, é justamente um avanço porque ele produz a possibilidade das pessoas verificarem que determinados conflitos podem ser solucionados pelo sistema de justiça negocial e determinados outros sequer essa é uma hipótese cogitável. Então, me parece que nós poderemos avançar para um sistema híbrido em que o sistema de justiça negocial e o sistema de justiça conflitivo e adversarial possam conviver e lidar especificadamente com cada um desses casos. Recentemente eu assisti uma palestra de um promotor de justiça norte-americano e ele mencionou um dado interessante. Que todos nós trabalhamos com a informação de que 98%, 94%, dependendo do sistema de justiça americano, são solucionados por meio da adoção do sistema do plea bargain, do sistema de acordos penais. E esse promotor norte-americano mencionava, é verdade, 94% dos casos são solucionados com essa opção de sistema de justiça. Mas, dos crimes de homicídios, apenas 2% foram alcançados pelo sistema do plea bargain. Essa é uma informação extremamente relevante, que demonstra que existem casos que, mesmo que o acordo implique numa solução, na prestação de uma resposta estatal, se não mais qualificada, igual a uma sentença judicial, devido ao desgaste e o risco de descrédito que essa situação possa causar, opta-se deliberadamente pelo sistema de justiça conflitivo. Opta pelo ajuizamento da ação e o julgamento daquele cidadão perante o sistema de justiça, porque isso é capaz de dar uma resposta talvez melhor para a comunidade de que a justiça funcionou para o caso concreto. Então essa é uma maturidade institucional que nós buscamos alcançar. Ainda nessa fase introdutória, sobre a possibilidade de adoção do sistema de justiça negocial, me lembra aqui também fazer colocações relacionadas àquilo que se convencionou chamar de análise econômica do direito. A análise econômica do direito possui ou pauta as decisões políticas e normativas e jurídicas por aquilo que se possa chamar de interesses econômicos. Na metafórica expressão do professor Luiz Roberto Barroso, quando é que se deve cortar uma árvore?
Aí o ambientalista vai dizer quando essa árvore não for mais produtiva, quando, se for na perspectiva de um urbanista, quando ela não mais representar qualquer valor urbanístico, e ele responde de maneira pragmática: quando for mais economicamente vantajoso cortá-la. E economicamente vantajoso congrega justamente a análise embutida justamente sobre os valores ambientais que ela possui e que ela possa refletir. A análise econômica do direito não é, sem dúvida nenhuma, também uma ferramenta capaz de resolver todos os problemas e pautar todas as nossas maneiras de pensar o direito, mas é mais uma ferramenta. A atuação pelo sistema de justiça negocial, à luz da análise econômica do direito, nos faz lembrar o chamado equilíbrio de Pareto, que menciona mais ou menos o seguinte: devemos abraçar uma nova perspectiva de atuação econômica, uma nova atuação institucional, estatal, econômica, todas as vezes em que essa nova atuação produzir mais ganhos para um determinado grupo, que o seja, mas que não produza danos a nenhum outro grupo. Todas as vezes em que você conseguir realizar esta equação, aquela mudança é adequada e pode ser implementada. Depois isso foi reformulado por outros pesquisadores, Calder Richards, que são dois professores também da análise econômica do direito, e disseram: olha, até pode haver prejuízo para um determinado grupo, desde que essa nova atuação, essa nova maneira de agir, essa nova política pública que o seja, produza sobras, e essas sobras sejam possivelmente maiores e recompensatórias dos prejuízos causados àquele grupo atingido. Me parece essa uma equação muito visualizável no caso da justiça negocial também. Por mais prejuízos que possamos identificar, prejuízos aqui não só econômicos, lembrem-se da luta difícil que foi a adoção pelo ordenamento jurídico brasileiro e, pior do que isso, do sistema de justiça brasileiro para a consagração da atuação das colaborações premiadas. Os primeiros livros que escreviam sobre colaboração premiada na década de 90, os apelidos eram os piores possíveis, era traição benéfica, o traidor benéfico. Os doutrinadores da década de 90 simplesmente esculhambavam o Instituto e apresentavam uma resistência cultural tremenda sobre a colaboração premiada, porque não era possível ainda vislumbrar os ganhos mais significativos do que, eventualmente, a perda ética do Estado de realizar um acordo com o sujeito que praticou uma infração penal. Predominava na representação social feita naquele grupo de doutores uma resistência pautada, sobretudo, nesses efeitos nocivos que, para eles, até então, eram superiores às vantagens que o acordo pudesse representar para o sistema normativo. Então, me parece que, pouco a pouco, o sistema de acordos, tal qual ocorreu com a colaboração premiada, deverá experimentar, sem dúvida nenhuma, um certo avanço e inclusive, nós poderemos ou deveremos encontrar justamente o nicho adequado para a atuação desses casos. Como eu disse, o sistema de justiça negocial não deve ser visto como a solução de toda a panaceia do sistema de justiça brasileiro. Nós temos inúmeros outros problemas, investigações policiais ainda capengas, nós temos altos índices de homicídios não elucidados, nós temos inúmeros outros problemas, mas nós temos que contar cada vez mais com ferramentas capazes de levar a uma atuação ligada e voltada mais à solução dos litígios. O sistema de justiça e de acordos penais, ele é criticado, principalmente em países em que ele já é adotado de maneira significativa, porque ele produz ou produziria três problemas, ou três grandes problemas. Primeiro, a possibilidade do promotor de justiça fazer acordos com uma pessoa que, na verdade, não é o autor da infração. Ou seja, a possibilidade de fazermos acordos com inocentes. A segunda grande crítica é que o sistema de acordos em outros países permite aquilo que se chama confissão estruturalmente induzida. Porque o sujeito, fazendo uma análise de custo-benefício, muitas vezes assume a responsabilidade de atos que ele não cometeu, porque isso levaria à possibilidade dele fazer um acordo melhor do que o risco dele ser condenado com uma pena maior
do que ele realmente seria ou deveria ter, caso ele fosse processado normalmente. E a outra distorção do sistema de acordos apontada internacionalmente é o chamado excesso de acusação, em que o promotor de justiça blefa, imputa crimes muito mais graves do que aqueles que ele realmente possui elementos para construir a imputação, ou diz que tem mais provas nos autos do que realmente tem, e isso leva a uma certa atuação autoritária da instituição do Ministério Público e o esmagamento de algumas garantias constitucionais do cidadão. Bom, a primeira das críticas, ela é comum a ambos os sistemas. O sistema de justiça negocial e o sistema de justiça adversarial podem, eventualmente, vez por outra, sem dúvida nenhuma, acarretar na condenação de pessoas que não sejam realmente as culpadas pela prática da infração. Evidentemente que essa não é uma pretensão desejada por nenhum dos sistemas de justiça, mas essa premissa ela vale para mostrar que tanto um quanto o outro sistema possui esse desvio causal, e esse é um problema comum à atuação de qualquer esfera de atuação concebida pela ciência humana. O segundo e o terceiro dos problemas, ele é resolvido e razoavelmente desviado ou corrigido por meio de uma atuação ligada à criação de atuações ordenadas, critérios bem ordenados para a atuação do Ministério Público. Essa é precisamente a fala que eu pretenderei deixar agora reservada para a gente encerrar a nossa conversa, e que vai ter íntima ligação, me parece, com a conversa feita pelo colega daqui a pouco que me sucederá. Porque é absolutamente necessário que, para evitarmos excessos de acusações, utilização banalizada do acordo em face de pessoas cujas provas não indicam realmente que aquela foi a infração penal praticada, que o promotor de justiça atue pautado com critérios de legalidade, inclusive emitidos pela própria instituição. Essa é, sem dúvida nenhuma, ou esse é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio que o Ministério Público brasileiro vai enfrentar com o surgimento e o crescimento do sistema de acordos. Nós vamos já tratar disso. Bom, então vamos avançar para comentarmos sobre algumas das peculiaridades do acordo de não persecução penal, que possui estruturalmente um primeiro mecanismo de evitação desse excesso de acusação, porque a resolução trata da possibilidade do promotor propor o acordo somente após de ter sido firmada e formada a opinio delicti. Ou seja, o blefe, embora não absolutamente eliminado, se ocorreu por um desvio funcional, porque não é o que está autorizado pela resolução. A resolução diz, em não sendo o caso de arquivamento, isto é, havendo indícios de autoria e materialidade comprovada, aí sim o promotor propõe o acordo de não persecução. Ou seja, eventuais excessos, eventuais desvios de um promotor de justiça que propõe um acordo de não persecução penal, seja porque ele cria provas de que não há no inquérito policial, no procedimento investigatório anterior, ou deduz uma acusação de um crime mais grave do que realmente aqueles elementos lhe permitiam, ele o faz por um desvio cognitivo e um desvio de atuação funcional. Então, não é, sem dúvida nenhuma, um mecanismo absolutamente eficaz para evitar o excesso de acusação, mas normativamente é o que foi concebido para tanto. Eu digo isso porque é comum, infelizmente, promotores de justiça oferecerem propostas de transação penal sem que haja elementos suficientes para aquele caso o sujeito negasse a transação, para que fosse oferecida a denúncia daquele caso. A transação penal, o oferecimento ou o fluxo de atuação no juizado especial criminal, muitas vezes é feito por meio de uma atuação absolutamente robotizada e automatizada, que leva da conclusão do termo circunstanciado direto para a audiência preliminar.
E essa é uma distorção que o sistema também da Lei 9.099 não concebeu. Então é necessário que nós também tenhamos senso crítico para evitar que essas situações ocorram verdadeiramente. E isso resulte ou aumente ainda mais as críticas que o sistema de acordo possui. Mas além disso, e aqui é um ponto importante, o acordo de não persecução penal possui como um dos requisitos a necessidade de que seja colhido de maneira gravada, por meio audiovisual, a chamada confissão circunstanciada do investigado. Esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos pontos de maior crítica e de maior incompreensão do acordo de não persecução penal. Muitos pensavam e disseram, tendo em vista e tomando como parâmetro aquele sistema proposto na transação penal, que não exige a confissão do réu, ou do autor dos fatos, de que essa foi uma providência desnecessária. Mas vejam, isso é muito importante de todos compreenderem. A confissão circunstanciada, e o advérbio circunstanciada, o adjetivo circunstanciada serve para ilustrar e para destacar muito bem isso, é muito mais do que um ponto de partida para a formação do opinião delictio, ele é muito mais um ponto de chegada. O que eu quero dizer com isso? O promotor de justiça que está convencido de autoria e materialidade de um determinado delito, não deve necessitar daquela confissão para chegar à conclusão de que aquele sujeito com quem ele está fazendo um acordo é o autor da infração. Não é para isso que serve essa confissão. A confissão serve para, principalmente, e justamente por isso que ela é circunstanciada, para que o promotor não faça acordos de não persecução penal com quem ele errou o tiro, com quem ele pensou que era o autor da infração e não era. A confissão precisa ser circunstanciada porque ela deve, confrontada com os demais elementos, encaixar a versão trazida pelo autor, pelo investigado, tal qual ele concebeu anteriormente. Então ela está muito mais para uma proteção do investigado do que um elemento probatório capaz de levar à convicção do promotor de justiça de que aquele sujeito é o autor da infração. É essa a grande função dessa confissão circunstanciada. Ela serve para o promotor de justiça depurar que aquele sujeito com quem ele está propondo a realização do acordo, de que ele realmente é o autor da infração, para além dos elementos de convicção que ele já possuía antes no procedimento investigatório, que levavam a esta conclusão. Então isso é muito importante, porque isso evita justamente que um sujeito, por exemplo, assuma a responsabilidade da prática de um crime no lugar de outrem. E isso evita uma daquelas críticas feitas ao sistema de justiça negocial, ao sistema de acordos penais internacionalmente conhecida, que é a realização de acordos penais com pessoas inocentes. Isso é muito importante. Isso é muito importante ser compreendido, porque esse é um instrumento contido no acordo de não persecução penal que tem um viés muito mais garantista do que propriamente ligado à persecução ou atuação punitivista. O sistema internacional de plea bargain é firmado justamente também em cima da confissão, quando ele não é o non contendere. O non contendere é o plea bargain sem a confissão, mas a grande maioria dos sistemas normativos prevêem a necessidade de realização de confissão também. E uma das justificativas internacionais para isso é que o sujeito, quando também confessa e admite a prática da infração penal, tendo sido ele, naturalmente, o autor da infração, isso acaba provocando, causando nele também um novo mindset, uma nova maneira de pensar, um arrependimento realmente sincero, do qual, sob o ponto de vista da psicologia, é necessário para que ele reverta aquele comportamento inadequado. Ou seja, é como quem, por meio de uma admissão de um comportamento inadequado, a partir dali, o sujeito se predispõe também à reversão do seu comportamento inadequado. Aliás, vejam que interessante, quando a gente diz isso. Uma das premissas da celebração, lá na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, da chamada remissão, seja condicionada, seja pura e simples, a doutrina minorista aponta a necessidade de você flagrar no adolescente a compreensão de que ele agiu mal e de que ele possui reversão ou disposição para reverter o seu comportamento inadequado.
E vejam que interessante, eu acabei de tocar no assunto, mencionei isso lá em Campo Grande. A remissão pura e simples na Lei 8.069, no artigo 179, não é isso? Já é um plea bargain. Porque ali o promotor de justiça aniquila a pretensão estatal, a pretensão socioeducativa, tudo bem que permeadas por outras principiologias ligadas à legislação menorista, mas a pretensão estatal, que em princípio é indisponível, é absolutamente disponível ou disponibilizada ao promotor de justiça, e agora vejam que interessante, sem muita necessidade de motivação. O promotor de justiça, quando concede a remissão pura e simples, menciona: o fato não possui gravidade suficiente, o adolescente demonstra capacidade de reversão, compreensão da reversão de sua conduta, pelo que se mostra desnecessário o ajuizamento da ação arrolada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, nós temos, vez por outras, influxos, tudo bem que num microsistema, sistema ligado à infância e juventude, mas nós temos já um ensaio, um embrião daquilo que agora tende no Brasil a crescer, que é um sistema de justiça ligado à atuação quase que discricionária, ou amplamente discricionária, do Ministério Público. Eu gosto de ressaltar isso, a discricionariedade, claro que isso vai ser o principal, o ponto final da nossa fala, mas a discricionariedade da atuação de um promotor de justiça na tutela dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, por meio do plea bargain, é uma atuação, digamos, qualitativamente mais inteligente do que o sistema vigente atualmente. Porque hoje nós temos também um sistema de atuação de escolhas. Como é que nós escolhemos o processo que nós vamos atuar ou não? Pelo tamanho da pilha de processos. Nós vamos naquele que está em cima. Esse é o nosso sistema atual. O sistema penal atual é seletivo. Não se enganem. Nós atuamos de acordo com o que é autuado pela Polícia Civil, que na verdade atua com aquilo que foi autuado pela Polícia Militar. A grande instituição investigatória do país atualmente é a Polícia Militar, por meio dos flagrantes delitos colhidos pela Polícia Militar e lavrados pela Polícia Civil, é que atua o sistema de justiça criminal. O que se propõe um sistema de justiça por meio de acordos penais é uma atuação seletiva a partir da instituição do Ministério Público. Quem aqui acompanha o seriado norte-americano Billions? No Billions isso é absolutamente bem visível. O promotor de justiça, Chuck, ele pinça, ele escolhe exatamente aqueles operadores financeiros que, rompendo o risco do tolerável, praticam infrações empresariais extremamente danosas, e em cima dessa escolha feita por ele, é que o sistema penal atua. É um outro sistema de seleção de atuação penal. Nós, assistindo o seriado, nos causa uma certa perplexidade, mas ele atua, qual que é o critério dele? O critério dele é livre mesmo. Ele precisa atuar em casos emblemáticos e casos de danos significativos. É assim a atuação dele. Mas a nós, no Brasil, acostumados a atuar de acordo com o tamanho da pilha do processo, esse ainda é um sistema que nos causa estranheza. Essa confissão prevista na Resolução 181, no nosso acordo de não persecução penal, não é plea bargain. Não é plea bargain porque, como eu disse, primeiro, ela não serve para alicerçar a formação da opinião delicti do promotor de justiça. Isso tem que ter sido feito antes. Mas não é só por isso, evidentemente. Não é plea bargain porque ali há uma confissão com efeitos quase que exclusivamente processuais. Ou seja, ela é absolutamente retratável, irreversível. No sistema do plea bargain, uma vez realizada a confissão, se o sujeito descumpre o acordo, ele já inicia imediatamente o cumprimento da pena negociada. E essa é uma das características essenciais do plea bargain. De modo que esse não é o sistema vigente do acordo de não persecução penal, porque, como os senhores sabem, uma vez descumprido, cabe ao promotor de justiça tão somente o oferecimento da denúncia para que seja obtida o édito eventualmente condenatório em face do cidadão. Então, não é plea bargain, isso é importante de ser registrado. Por que eu digo isso? Porque logo que o acordo entrou em vigor,
As críticas, evidentemente, superado o capítulo da constitucionalidade, da possibilidade de a resolução ter sido feito isso, o outro capítulo era, olha, mas isso aí é plea bargain, isso aí, o plea bargain ele tem uma série, não é plea bargain, isso é importante de ser massificado e registrado, e que os senhores, inclusive, tenham um ferramental argumentativo para levar ao conhecimento das pessoas que isso não é exatamente um plea bargain. Bom, mas a confissão, ela gerou, no evento que nós fizemos lá sobre isso no Conselho Nacional, o Dirceuzão estava lá, e o debate, em um certo momento, enveredou-se para essa questão. Certo, fazemos a confissão como um ponto de chegada. Mas e se o investigado, neste ato de confissão, praticou o ato em concurso de pessoas, juntamente com mais pessoas, e ele fica temeroso em dizer a atuação dessas outras pessoas? A primeira questão que se coloca: ele é obrigado a identificar aquelas pessoas que praticaram a infração com ele? Se ele não fizer essa identificação, essa confissão está, digamos, prejudicada? Eu concebo duas posições antagônicas nessa situação. Sim, ele é obrigado, porque a confissão, por ser circunstanciada, exige que ele traga todos os detalhes, e isso implicará, inclusive, na identificação de pessoas que com ele praticaram aquela infração penal. Ele teria, então, a necessidade de descrever na inteireza o fato delitivo por eles cometido. E a segunda corrente me parece no sentido de que não. E essa é uma corrente, essa discussão ocorre também lá na colaboração premiada. O sujeito quer colaborar e ele precisa ou não envolver outras pessoas. Como é que isso tem sido enfrentado naquela esfera, já que ali nós temos um referencial prático para tomarmos como referência? Compreende-se que, nesse caso, ele ainda faz jus ao direito de permanecer em silêncio parcial, de modo que ele dizer, ou ele relatar e identificar aqueles cidadãos que com ele praticaram aquela infração, pode colocá-lo em situações desvantajosas para a persecução, de maneira que ele poderia, então, mantendo parcela desse direito constitucional, omitir o nome das pessoas que com ele praticaram a infração penal. Penso que nós deveremos avançar pela consolidação dessa segunda posição por um motivo pragmático, por uma razão pragmática. E o pragmatismo é um dos pilares da justiça consensual. Se nós exigirmos que ele fale e relate os demais, nós vamos desembocar num primeiro problema. A confissão deixa de ter valor exclusivamente de confirmação da opinio delicti e passa a produzir efeitos probatórios que podem realmente colocar em xeque a utilidade e, mais, a própria constitucionalidade do ato, tendo em vista o desenho constitucional que nós possuímos para essas garantias. E segundo, exigir que o investigado identifique todos aqueles cidadãos que com ele praticaram a infração pode ser um elemento de inibição para que ele realize o acordo de não persecução penal. Repito, trata-se de uma concepção pragmática, não de uma concepção pautada exclusivamente naquilo que entendemos como sendo o melhor dos mundos, a melhor das concepções jurídicas. Nós temos que pensar que um instituto inovador como é o acordo de não persecução penal, tal qual foi vivido pela colaboração premiada, isso deve ser feito sempre tendo em vista e olhando pelos ombros, de canto de olho, a evolução dos entendimentos jurisprudenciais, doutrinários daquele instituto. Nós temos que avançar paulatina e progressivamente sobre determinadas situações. Um avanço repentino, uma prática institucional repentina, pode colocar muito mais prejuízo para a conquista e a consolidação de determinados institutos, colocando a perder determinados avanços. É sempre importante que nós tenhamos em mente que nós temos que compreender os avanços culturais que circundam as nossas realidades. Isso me faz lembrar uma anedota, conta a história que a seleção brasileira de 58 foi fazer um amistoso na Itália.
E os jogadores do Brasil todos resolveram fazer um city tour pela cidade de Roma. E em um determinado momento foram conhecer o chamado Coliseu. E logo depois que saíram do Coliseu, eles notaram que o jogador Garrincha estava extremamente irritado lá no fundo do ônibus. Ao que outros jogadores foram indagá-lo, né? Mas o Garrincha, o que aconteceu? Você está nervoso aí, irritado? E Garrincha, sem essa pré-compreensão histórica daquele movimento ou de todo aquele monumento histórico, mencionou: puxa, eu não sei o que falam tanto do Coliseu. Ele é muito menor que o Maracanã e precisa de reformas imediatas. Então é preciso que nós tenhamos essa pré-compreensão para que os institutos jurídicos avancem progressiva e paulatinamente, tendo em vista os avanços que eles vão conquistando com o desenrolar das práticas institucionais. Por isso que eu acredito que o acordo de não persecução precisa avançar sobre determinados nichos delitivos. Bom, voltando à situação da delação de corréu, da chamada de corréu, ou seja, a situação em que um réu imputa a prática de infrações penais juntamente com outros, a grande questão que se coloca, evidentemente, é: se ele fala, se ele relata, se ele identifica outras pessoas, essa informação tem valor probatório? A partir dali, o promotor de justiça pode iniciar a persecução em face daquele corréu? Essa é uma questão bastante tormentosa e perigosa. Como eu disse, penso que haverá de serem tomadas medidas de reservas na atuação do Ministério Público, num primeiro momento, no que se refere aos acordos de não persecução, sob pena de nós colocarmos o Instituto a perder. Um plano absolutamente normativo, interpretativo da norma. Poderia porque o depoimento realizado ali é uma prova indiciária, e como prova indiciária é capaz de formar a convicção do promotor de justiça para que isso possa deflagrar uma persecução penal, um procedimento investigatório contra aquele cidadão, contra o corréu que foi identificado pelo investigado que realiza o acordo de não persecução. E, além do mais, essa é uma prova colhida na fase investigatória que teria, então, o peso estabelecido no artigo 155 do CPP, uma prova indiciária que, para levar à condenação de qualquer pessoa, deverá contar com um elemento de corroboração colhido durante a instrução e durante a fase judicial. Mas penso que essa é uma posição que nós devemos avançar paulatinamente. Eu queria agora falar de um assunto pouco explorado sobre o acordo de não persecução penal e já bastante explorado no acordo de colaboração premiada, que diz respeito à possibilidade de criarmos, nos ajustes negociais, cláusulas diferentes daquilo que estão estabelecidas especificadamente na lei. Como todos sabem, na Operação Lava Jato foram feitas conjugações de regimes de cumprimento de pena, e isso foi, de um certo modo, o objeto de uma resistência doutrinária e jurisprudencial, principalmente de alguns ramos dos tribunais, de que aqueles eram regimes ou cláusulas que não sequer tinham previsões expressas no ordenamento jurídico. Trazendo isso para o acordo de não persecução penal, o inciso 5 diz lá, porque lembrem-se, diz lá que pode ser feito para fixação de prestação de serviços à comunidade, com a redução de 1 a 2/3, depois tem a prestação pecuniária, e aí o inciso 5 termina: outra medida ou outra condição de prestação social. Outra condição que implique prestações sociais. A grande questão: o que pode ser colocado aí pelo promotor de justiça? Há limites? A gente pode colocar qualquer tipo de prestação? É possível a criação de um sistema, uma prestação que encontre na imaginação fértil do promotor de justiça, tal qual, por exemplo, uma celebração de um contrato qualquer, situações absolutamente imprevistas na legislação? Bom, a primeira questão, ou a primeira pauta que me ocorre nessa situação é que, evidentemente, que nós não podemos propor por essa cláusula prestações, obrigações prestacionais que estejam absolutamente vedadas pela legislação. Esse me parece o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro: essas prestações não podem, evidentemente, atingir direito de terceiros. Então, para exemplificar,
tendo em vista que a Constituição, por exemplo, proíbe a pena de banimento, nós não podemos propor uma prestação equivalente a uma pena de banimento, por exemplo, sugerindo ao investigado que ele tenha que deixar o país e nunca mais retornar. Ou uma pena cruel, uma pena vexatória, que são vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ou uma pena que atinja terceiros, exemplo, você pressupor uma pena que, na verdade, quem vai cumprir é um empregado ou um preposto. Me parece que esses são limites constitucionais importantes que devem pautar a formulação desse tipo de prestação. Mas as prestações elas podem dizer respeito, por exemplo, a eventualmente mitigações relacionadas aos direitos fundamentais. Mitigações aos direitos fundamentais que são feitas atualmente, por exemplo, por outros sistemas de acordos, de maneira absolutamente legitimada. A discussão que houve na Alemanha, tremenda, sobre os acordos penais, quando chegou-se ao conhecimento dessa prática ao Supremo Tribunal Alemão, à Suprema Corte Alemã, foi sobre a possibilidade de, no acordo, constar a renúncia ao recurso. E o grande debate realizado foi se a renúncia ao recurso não violava o direito fundamental de uma duplo grau de jurisdição, a possibilidade de ter, eventualmente, uma condenação revista por outro tribunal. Depois, a legislação alemã que foi desenhada após a esse julgamento contempla a impossibilidade de constar a renúncia ao recurso. Mas esse é um alerta que nos faz pensar sobre a possibilidade de renunciar a direitos fundamentais. Esse é um tema, como os senhores sabem, monográfico e quilométrico, porque a renúncia sobre direitos fundamentais, vocês vão encontrar pessoas ou doutrinadores e posições jurídicas, muitas vezes antagônicas entre si, sem que você consiga exatamente determinar o que pode ou o que não pode ser feito. Claro que isso remonta, inclusive, à própria construção do pós-positivismo, depois do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que os direitos fundamentais massacrados por um regime autoritário levaram à necessidade de todo o ordenamento jurídico pautar-se a partir da centralidade do direito à dignidade humana. E essa é a grande tônica do ordenamento jurídico e do sistema pós-positivista atual. Então, evidentemente, que um acordo penal, acordo de não persecução penal ou acordo penal, que qualquer um deles, deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. O problema é que esse é um conceito ainda um tanto quanto abstrato. Isso nos remonta ao exemplo, ao caso famoso, que todos já devem ter ouvido falar, do chamado arremesso de Hanão. O arremesso de Hanão é um caso emblemático porque demonstra justamente a variabilidade daquilo que se pode conceber como sendo violador ao direito da dignidade da pessoa humana. Como os senhores sabem, na França, essa prática foi vetada, né? O arremesso de anão era uma diversão circense, em que era vestido um anão com equipamentos de segurança, ele era arremessado por meio de um canhão para uma outra região, um outro local, e aquilo provocava um divertimento tremendo às custas da suposta humilhação do cidadão. A prática foi vedada em determinadas prefeituras da França, isso chegou ao Conselho de Estado, e o Conselho de Estado entendeu que era válida essa proibição, que estava correto, e que aquilo violava de maneira significativa o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso, inclusive, foi referendado pelas decisões tomadas pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas em outros locais do mundo, como aconteceu nos Estados Unidos da América, a prática foi tida como legítima. Porque quando entendeu-se por bem ouvir justamente o anão, ele mencionou, mas isso não me indignifica em nada, muito pelo contrário. Eu agora tenho emprego, sou uma pessoa feliz e realizada, sou famoso, e isso não me atingiu, não me diminuiu, muito pelo contrário, isso me promoveu. Então eu não me senti atingido na minha dignidade, pelo que a prática, em algumas cidades norte-americanas, foi considerada como legítima. O exemplo serve para nós constatarmos que o núcleo de indisponibilidade da dignidade da pessoa humana não é fácil de ser encontrado e de ser plenamente identificado. Mas isso deve ser feito a partir das dicas feitas, por exemplo, pela Constituição Federal,
pelo que, como eu mencionei no início, identificando situações absolutamente proibidas pela Constituição, me parece ser necessário desenhar um ponto de partida para que os acordos não possam enveredar-se por situações absolutamente proibidas. A questão é que se coloca, há uma variabilidade, há toda uma prática que o Ministério Público deverá iniciar-se por meio dos acordos e o respeito à dignidade da pessoa humana, ainda que isso seja bastante difícil de ser concebido concretamente, é um valor que o Ministério Público precisa se preocupar. Importante, e eu escrevi até um artigo simples recentemente, eu mencionei que os acordos têm que ter a preocupação de tutelar esses direitos fundamentais do investigado, mas a gente sabe que atualmente a atuação de uma instituição como é a do Ministério Público não deve pautar-se exclusivamente pelo receio dos excessos sobre os direitos fundamentais. Mas, tendo em vista que o Ministério Público atua na atuação penal, na defesa dos bens jurídicos tutelados por aquele tipo penal, tampouco a nossa atuação possa ser feita de maneira a proteger de maneira insuficiente aquele bem jurídico. Então, são as duas vertentes do princípio da proporcionalidade, proibição de excesso e proibição da proteção deficiente, que devem levar em conta e devem pautar a atuação do promotor de justiça quando ele fixa as condições para o cumprimento de um acordo penal. E isso é muito importante nós termos em mente, porque é isso que pode evitar o descrédito que acomete atualmente as transações penais. Então, um exemplo, e isso também foi muito perguntado no evento anterior, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Pode ser feito um acordo de não persecução penal num caso de corrupção? Os parâmetros colocados pela resolução permitem pena mínima inferior a 4 anos, peculato pena mínima é 2, não tem violência ou grave ameaça à pessoa, imaginemos que o valor do dano não tenha ultrapassado os 20 salários mínimos. Pode ser realizado um acordo de não persecução penal? Será que nós corremos o risco de, numa situação dessa, a população não aceitar e ter a impressão de que o acordo, na verdade, foi um acordo no sentido pejorativo da palavra? Olha, isso aí é um acordão do sistema de justiça, o sujeito deveria ter sido levado preso e o promotor de justiça apertou a mão dele e mandou ele embora para casa. Qual é a preocupação do Ministério Público numa situação como essa? Tutelar o bem jurídico que está sendo violado ou que está sendo vislumbrado naquela infração penal. Nessa perspectiva, o acordo deve resguardar a tutela deste bem jurídico. Por exemplo, incluindo-se como possibilidade de medida prestacional o dever do sujeito exonerar-se do cargo público. Prática absolutamente compatível e que produz o efeito prático equivalente à decretação judicial da perda do cargo. Aquilo que no processo civil já se consolidou com a tutela específica do 273 do antigo CPC, tutela específica era, olha, muitas vezes o juiz deve proporcionar medidas que equivalem à sentença judicial de outra maneira. É exatamente a mesma situação. O promotor de justiça condiciona o acordo à exoneração. E a suspensão dos direitos políticos? O sujeito, quando é condenado por um crime funcional, ele tem os direitos políticos suspensos por força do artigo 15 da Constituição, e a gente deveria obter um resultado, por meio do sistema de acordos, igual. Até porque a própria cultura iniciada pela Lei Ficha Limpa indica que esse, sem dúvida nenhuma, é um caminho necessário para proporcionarmos uma limpa, uma melhora no sistema político brasileiro. Me parece também possível, tendo em vista justamente a necessidade de proteger adequadamente este bem jurídico, que o promotor de justiça realize um acordo no qual o sujeito ou renuncie, e isso, mediante homologação judicial, possa ser obtido junto à Justiça Eleitoral, ou, numa medida prática equivalente, um acordo em que o sujeito se compromete a não se candidatar pelo prazo equivalente à suspensão daqueles direitos políticos, ao prazo equivalente
eventualmente com uma minoração da pena combinada àquele delito. Me parece essa a maneira adequada para tanto. Bom, eu tinha mais algumas questões para serem tratadas, algumas questões ditas como polêmicas, mas eu fui aqui alertado sobre o fim do meu prazo e da minha intervenção. Quero terminar dizendo para os senhores o seguinte: é absolutamente necessário que o Ministério Público prepare-se adequadamente sobre esta nova fase. Isso vai atingir, sem dúvida nenhuma, não há como fugir dessa problemática, a atuação absolutamente solitária e unitária de um promotor de justiça, pautada única e exclusivamente na sua independência funcional. As instituições do Ministério Público precisarão, para evitar o descrédito na atuação do promotor de justiça e da instituição, sem dúvida nenhuma, cada vez mais emitir eventualmente assentos, disposições relacionando como um promotor de justiça deve atuar, porque é isso que vai tentar resguardar o núcleo de atuação unitário da instituição. Isso já aconteceu em outros países. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, nós temos as sentenças guidelines, que são instrumentos absolutamente necessários para pautar a atuação e a formação daquilo que o promotor de justiça pode propor num sistema de acordos, porque é isso que resguarda um certo crédito à atuação da instituição. Nós temos que evitar o chamado desacordo valorativo institucional. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, em que, por incrível que pareça, haviam 4 juízes federais. O primeiro entendia que a importação indevida de medicamento do Paraguai era fato atípico, o segundo entendia que isso era tráfico de drogas, o terceiro entendia que era o 272 e o quarto entendia que isso era descaminho. Não é possível que nós não consigamos desenvolver critérios seguros, capazes de levar não é só a conformação da população do que o direito deve trazer para as pessoas mais segurança jurídica, mas também economizar gastos públicos, porque dependendo do caso, a Polícia Federal trabalha ou não trabalha. E trabalhar na persecução penal não é barato. Então nós temos que entender que o Ministério Público não pode cair nessa cilada, e isso vai reclamar um grau de maturidade maior da instituição, de modo a nós avançarmos com uma atuação um pouco mais, digamos, criteriosa do Ministério Público. Queria agradecer imensamente a atenção de todos e me coloco à disposição para outras indagações. Obrigado.